Como o povo de Deus é formado na Bíblia? Como a igreja foi planejada por Deus? O que a igreja de fato é? Essas e outras questões nós estaremos estudando agora nas lições bíblicas da CPAD. Vem comigo! Olá meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Sou o evangelista Alceu Júnior e você está no canal Palavra de Vida. Já quero pedir para você deixar aqui o seu like, se inscrever no canal, compartilhar este vídeo, comentar para que este vídeo possa alcançar o maior número de pessoas. Amém? Mas sem delongas, vamos já direto para a lição. Meus irmãos, agora nós vamos estudar a lição de número 1 da nossa revista das lições bíblicas da CPAD. Nesse trimestre nós estamos estudando sobre o corpo de Cristo. E a lição de número 1 vai trazer como título a origem da igreja. O texto áureo está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 38, que vai nos trazer aqui o seguinte: E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, Aqui nós temos o início, marcado da igreja primitiva ali em Atos dos Apóstolos. A verdade prática diz o seguinte: a igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Aqui nós temos, irmãos, na verdade prática, podemos assim dizer, a atuação da Trindade na criação, formação e inauguração da igreja. Nós temos Deus como Criador, aquele que idealizou a igreja desde a eternidade. Nós temos aqui Cristo como aquele que formou a sua igreja, chamando os seus 12 discípulos, e nós temos também o Espírito Santo na inauguração da igreja propriamente dito, ali em Atos dos Apóstolos. A leitura bíblica em classe, irmãos, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 e 2, e depois os versículos 37 e o 38. Eu recomendo que você faça a leitura do texto bíblico, que é a base da nossa lição, para uma maior compreensão. Mas nós vamos pular, irmãos, essa leitura para ganharmos um pouco de tempo aqui na exposição da nossa aula. A nossa lição ela nos traz aqui alguns objetivos que nós pretendemos alcançar ao final dessa aula. Esses objetivos são, primeiro, descrever a trajetória do povo de Deus na Bíblia e na história. Segundo, apresentar a igreja como criação divina. E terceiro, identificar a igreja como a comunidade dos salvos. São esses três objetivos que a lição nos traz, que nós pretendemos alcançar ao final desta aula. A introdução da nossa lição, eu queria destacar apenas a parte final desta introdução, para que fazer uma reflexão com os irmãos antes de nós entrarmos nos tópicos da lição. O comentarista vai dizer o seguinte: nesta lição, mostraremos o que a Bíblia de fato revela sobre a Igreja de Deus. Veremos que a eclésia ou eclesia, ou seja, a Igreja de Deus, longe de ser meramente uma associação de pessoas, ela é uma instituição divina. Então aqui, irmãos, como palavra introdutória, nós temos duas questões aqui. O primeiro é deixarmos aqui certo de que o conceito de igreja, ela deve ser extraída do coração da Bíblia. A Bíblia nos traz o conceito de igreja, até porque, como já dizemos, já falamos lá na verdade prática, a igreja foi idealizada por Deus, formada por Cristo e inaugurada pelo Espírito. Então, nada melhor do que o próprio Deus, dentro da sua palavra, definir o que de fato é igreja. E por que isso é importante, irmãos? Porque hoje nós vemos, infelizmente, no meio do mundo evangélico, várias denominações, vários tipos de igreja para o seu bel prazer.
Igrejas, irmãos, que fogem do conceito bíblico, do que de fato a Bíblia ensina sobre o que é igreja, o que é ser igreja. Então, fica aqui consignado já na introdução de que quem define o que é igreja é a própria palavra de Deus. E segundo, eu quero destacar aqui o conceito, né, da palavra eclésia, que é uma palavra de origem grega, nós vamos ver lá no Novo Testamento, que significa chamados para fora. Esse é o conceito, né, no Novo Testamento da palavra igreja, eclésia, né? E deixar aqui também mencionado que a palavra igreja, ela longe de ser meramente uma associação de pessoas, ela é uma instituição divina, tá bom? Então isso tem que ficar claro pra gente, que quem define o que é igreja é a Bíblia, e a Bíblia define ela como uma instituição divina. Agora nós vamos para o tópico 1 da nossa lição, que vai falar sobre o povo de Deus na Bíblia e na história. E dentro do conceito de povo de Deus na Bíblia, nós vamos começar no subtópico 1, falando desse conceito no Antigo Testamento. Veja, irmãos, que o termo hebraico, né, para povo de Deus, né, no Antigo Testamento, o termo hebraico é o termo kahal. Ele é usado para se referir a um ajuntamento do povo de Deus debaixo do antigo pacto. Então aqui a gente já temos a primeira questão a ser colocada. O conceito de povo de Deus no Antigo Testamento está ligado diretamente ao Israel étnico. Veja, Deuteronômio, por exemplo, capítulo 4, versículo 10, é descrito esse termo kahal, falando do povo reunido. Qual povo é esse? O povo de Israel. Lá em Juízes, capítulo 20, versículo 2, fala da congregação do povo. Que congregação é essa? Israel étnico. Nós temos aqui diversos outros termos da palavra kahal, né, no Antigo Testamento, como multidão, congregação. E olha esse de 1 Crônicas 13 e 2, para não restar dúvida, né? Lá em 1 Crônicas 13 e 2 traz o termo congregação de Israel, que é o termo hebraico, né, para congregação, o termo kahal. Então veja que sempre quando esse termo é empregado, ele se refere ao Israel étnico, tá? Então isso é importante. O povo de Deus no Antigo Testamento, o termo hebraico kahal, sempre se referindo ao Israel étnico. Já no Novo Testamento, nós temos aqui um conceito um pouco diferente, né? Nós já trouxemos aqui o significado da palavra eclesia, né, que é um termo grego, significa chamados para fora, né? Mas há uma diferença desse significado de eclesia do Novo Testamento para o Antigo Testamento, que nós queremos aqui deixar bastante claro, né? E essa diferença, ela se dá tanto na forma quanto na função. Veja, irmãos, que nós falamos que no Antigo Testamento o termo kahal sempre se refere ao Israel étnico. Já no Novo Testamento, o termo eclésia ou eclesia, ela traz a ideia, né, e o sentido também de ajuntamento de pessoas, mas não somente de uma etnia, mas sim, né, todas as etnias, todas as línguas, povos, tribos e nações que foram compradas pelo precioso sangue de Cristo. E aqui então nós temos um conceito mais abrangente de igreja, né? Ou seja, atraindo outras etnias, né? Outros povos, outras línguas, outras nações, né? Juntamente ou debaixo do termo igreja, porque esses foram comprados e lavados com o sangue de Cristo. Então, a diferença entre o conceito de povo de Deus no Antigo Testamento é que lá nós temos uma etnia, o Israel étnico. No Novo Testamento, nós não temos uma etnia específica, nós temos
todas as etnias que foram compradas e lavadas com o sangue de Cristo. Ou seja, aqueles que confessam, que aceitam Jesus Cristo como Salvador, independentemente da sua etnia, ele passa a fazer parte do corpo de Cristo no Novo Testamento, conhecido como igreja, né? Já na história, né, já que nós estamos falando sobre o povo de Deus dentro do conceito do Antigo Testamento e do Novo Testamento, né, nós temos que trazer também agora o conceito de povo de Deus, né, na história. Veja, irmãos, que há quem creia que a igreja, né, ela subsiste governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele, né? Esse conceito de que a igreja passou a ser comandada por Pedro e depois todos os sucessores dele é um conceito, ao nosso ver, equivocado. Até porque, irmãos, lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, quando Jesus vai falar da igreja, aliás, é o único termo, né? Igreja lá no Evangelho de Mateus, né? Depois vai aparecer no livro de Atos dos Apóstolos, mas ali em Mateus, quando Jesus fala da igreja, ele tem um embate ali com os discípulos lá em Cesareia de Filipe, e ele pergunta para os seus discípulos, quem o povo diz que eu sou? E aí começaram a falar, uns dizem, Senhor, que o Senhor é João Batista, outro diz que o Senhor é Elias, outro diz que o Senhor é Jeremias. E Jesus, ouvindo, irmãos, aquela palavra, ele volta novamente aos discípulos e fala, e vocês, né, que são meus seguidores, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro toma a palavra, né, e ali Pedro tem uma revelação da parte de Deus, dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala, Pedro, olha, eis que digo que tu és Pedro, né? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né? Ali, irmãos, a palavra Pedro, né? Que quer dizer uma pedra pequena. Jesus disse, olha, tu és Pedro, tu és uma pedra pequena. Mas sobre esta pedra, né? E aí esse termo pedra é uma pedra maior, uma rocha. Então Jesus estava se referindo a ele próprio. Né? Então, quando Jesus fala para Pedro, eis que tu és Pedro, uma rocha pequena, mas sobre esta rocha, né, que sou eu, uma pedra maior, e Paulo vai dizer, né, a pedra angular de esquina, aonde a igreja foi edificada, né? Então, tu és Pedro, uma pedra pequena, e sobre esta pedra, que sou eu, uma pedra maior, edificarei, olha só, edificarei, falando no futuro, edificarei a minha igreja. Então a igreja, ela é de Jesus Cristo. Então é Jesus quem dá os ditames da igreja, né? Então veja que em nenhum momento, né, nós temos aqui esse conceito de sucessão, né, da igreja, como aí uma outra igreja diz que tem, né? Até porque quem governa a igreja é Jesus Cristo, porque a igreja, ela é de Jesus. Tá bom? Mas há o registro na história desse conceito que nós, assim, discordamos. Uma outra questão ainda, falando do povo de Deus na história, é mencionada com relação à reforma. Após a reforma do século XVI, a tradição protestante procurou dar um sentido bíblico, né, e mais preciso a respeito do que é uma igreja, ou melhor, do que uma igreja é de fato, né? Então, após a reforma protestante, vieram aqui alguns conceitos para explicar o que a igreja, né, de fato é. E na história, irmãos, nós temos aqui, né, uma definição de uma denominação protestante histórica que ela diz o seguinte, ela diz que igreja é uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após a profissão de fé, né? Então esse é o conceito, né, que é trazido aqui por uma denominação, né? Aqui o comentarista ele fala uma denominação protestante histórica, trazendo esse conceito bem interessante do que é igreja, né? Então igreja é uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após
a profissão de fé. Então esse é um conceito extraído da história do que é igreja, né? Um outro conceito também, trazido aqui por uma denominação pentecostal americana, né? Que traz o seguinte conceito de igreja, né? Dizendo, olha, igreja é o corpo de Cristo, né? Que é o tema central aqui da nossa lição, a habitação de Deus através do Espírito Santo, com divinas nomeações para cumprimento da sua grande comissão, onde cada crente nascido do Espírito é parte integrante da Assembleia Universal e da Igreja dos Primogênitos que estão inscritos no céu. Então esse é um outro termo, né, trazido na história de igreja, né? Então o que a gente pode extrair aqui desse subtópico 3? Que conceito de igreja, né, de modo geral, fala-se daqueles que são regenerados, né? Ou seja, aqueles que aceitam a Cristo como Salvador, são inseridos no corpo da igreja, né? E são, na sequência, batizados, tá? Então, esse é o conceito geral trazido aqui na história do que é igreja. Agora, meus irmãos, nós vamos para o subtópico 2 da nossa lição, né? Uma vez vencido aqui o tópico 1, nós falamos sobre o povo de Deus na Bíblia e na história. Agora nós vamos falar sobre a igreja como criação divina. O subtópico do tópico 2 vai trazer aqui a ideia de a igreja como um ideal de Deus, né? Desde a eternidade, a igreja estava no coração de Deus e foi idealizada por Ele, ou seja, a igreja é um projeto divino. Isso aqui, irmãos, é interessante porque nós temos lá uma referência bíblica, né? Aonde o Senhor nos fala que do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, né? E esse cordeiro, ele é Jesus Cristo. E nós sabemos que esse cordeiro deu a vida pela igreja. Então, desde a eternidade, né? O conceito igreja já estava no coração de Deus, né? Então, isso é importante nós deixarmos consignado que, embora o termo igreja trazido no Novo Testamento é diferente do termo trazido no Antigo Testamento, nós precisamos entender que o conceito igreja já estava desde a eternidade no coração de Deus. Ou seja, era um projeto que já estava no coração de Deus desde a formação do próprio povo de Israel. Quando Deus chama Abraão, faz a Abraão uma promessa, Deus diz ali para Abraão, Abraão, de ti serão benditas todas as nações da terra. Então nós já temos desde da eternidade esse projeto que já estava no coração de Deus, né? De formar a sua igreja. Porque Deus, irmãos, ele é conhecedor de todas as coisas, né? Nós temos as nossas limitações, mas Deus, dentro do atributo, né, que só pertence a Ele, né, tem o atributo da onisciência, ou seja, Deus tem ciência de todas as coisas, né? Nós sabemos que o passado e o presente e o futuro para Deus é a mesma coisa. Então Deus, já de antemão, vendo o que aconteceria na história, antes da fundação do mundo, já arquitetou o projeto da salvação. E nesse projeto da salvação, obviamente, nós temos ali a igreja inserida. Então a igreja, ela como diz aqui o comentarista, um projeto de Deus, né? Já estava idealizada no coração e na mente de Deus desde a eternidade. Veja o que diz lá em Efésios, capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele. Nele quem? Cristo. Antes da fundação do mundo. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então tá aqui, né, a comprovação bíblica daquilo que acabamos de falar. Também, irmãos, é importante a gente colocar aqui como igreja, né, no sentido ideal de Deus, né, que era um projeto que estava no coração de Deus, na mente de Deus, o que Paulo vai dizer lá em Efésios, capítulo 3, do 3 ao 6, né? Na sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala de um mistério que estava oculto, né?
Ou seja, Paulo vai tratar ali na sua carta aos irmãos da igreja de Éfeso sobre esse mistério, né? Ora, se era um mistério, aqui fica até mais uma comprovação bíblica, ele não estava revelado no Antigo Testamento. Mas isso não quer dizer que não existia. Existia no coração, na mente e no projeto de Deus, né? Mas que Deus guardou no Antigo Testamento para que fosse revelado no Novo Testamento, né? E Paulo vai trazer para a gente esse conceito desse mistério que fora revelado no Novo Testamento. E qual mistério que é esse? A igreja. Então a igreja é um mistério oculto no Antigo Testamento, mas revelado aqui no Novo Testamento, tá? Então nós temos esse conceito lá em Efésios capítulo 3, do 3 ao 6, né? A igreja estava na mente de Deus, né? Portanto, a igreja já existia, porém estava oculta no Antigo Testamento e foi revelada no Novo Testamento. O subtópico 2 do item 2 vai trazer o seguinte: a igreja como uma realidade concreta. Então, o primeiro, irmãos, é nós entendermos que a igreja foi um projeto no coração de Deus, na mente de Deus. E agora, a igreja como uma realidade concreta. Como vimos, a igreja não ficou apenas na mente de Deus. Ela passou a existir de uma forma concreta, né? Então, a igreja estava oculta no Antigo Testamento. Quando foi no Novo Testamento, nós falamos, né? Eu volto sempre a frisar a nossa verdade prática, né? Que traz ali o conceito trinitário da formação da igreja. Deus criou, idealizou a igreja, né? Na mente de Deus, projeto de Deus. Coube a Cristo fazer essa formação, né, da igreja através dos seus apóstolos, né? Seria ali um sentido embrionário da igreja. E depois o estabelecimento propriamente dito, né, inaugurando propriamente a igreja ali em Atos dos Apóstolos. Então surge a pergunta, né? Talvez que você possa estar falando neste momento. Quando a igreja passou a existir de fato? Quando ela se estabeleceu na sua forma concreta, né? Aí que está a questão. Embora nós já fizemos aqui um comentário, né? Mas deixar aqui mais uma vez consignado isso, né? Mateus 16, 18, irmãos, quando Cristo vai falar sobre a igreja pela primeira vez, ele coloca o conceito de igreja no futuro, né? Ele fala, olha, Pedro, eis que tu és Pedro, e sobre esta pedra que sou eu, né? Nós já falamos sobre isso. Edificarei a minha igreja. Então, o termo edificarei, ele está no futuro, né? Então, fala de algo que ainda aconteceria. Isso corrobora, irmãos, com que o próprio Paulo diz que a igreja é um mistério oculto no Antigo Testamento. Então, quando chega Jesus Cristo, né? E Jesus vai chamar os seus discípulos para a grande missão. E ali nós entendemos que há um sentido embrionário ali da igreja, mas não a igreja propriamente dita, porque ela de fato vai ser inaugurada ali em Atos dos Apóstolos, tá bom? Espero que tenha ficado claro esse termo para todos vocês. O subitem 3, irmãos, do tópico 2, vai trazer o seguinte: a igreja no Pentecoste, né? Aqui nós vamos destacar o seguinte: a igreja que existia apenas no coração e na mente de Deus, se torna uma realidade concreta quando o Espírito Santo é derramado no Pentecoste após a ressurreição de Jesus, né? Então, é aquilo que nós acabamos de falar, né? No Antigo Testamento, né, a igreja existia no coração de Deus, no projeto, na mente de Deus, né? Mas foi um mistério oculto para a humanidade, revelada só no Novo Testamento, inaugurada ali em Atos dos Apóstolos. Ali começa de fato a concretude da igreja, né? Através dos discípulos de Jesus. Mas veja, irmãos, é importante nós entendermos que a igreja propriamente dita, ela só começa em Atos dos Apóstolos, porque antes disso, no ministério de Jesus, Jesus faz a formação dos discípulos. Ou seja, é como se Jesus desse ali um curso teológico, né? Vamos usar esse termo, né? Contemporâneo nosso, aos seus discípulos durante 3 anos e meio. Um curso teológico durante 3 anos e meio, formando seus discípulos, para que depois, ali em Atos dos Apóstolos, eles inaugurassem a igreja, né? Ou melhor, inaugurassem, colocassem em
em prática o projeto de Deus, né? Porque a inauguração ali em Atos dos Apóstolos não foi um querer dos discípulos, não foi uma vontade humana, ali foi o estabelecimento da vontade de Deus, a concretude do plano divino estabelecido lá na fundação do mundo, né? Que nós já vimos que estava no coração de Deus. Então ali no Pentecoste foi a inauguração, a concretização desse grande projeto de Deus. Chegamos, irmãos, aqui ao item 3 da nossa lição, que vai falar sobre a igreja como a comunidade dos salvos, né? E o subitem do item 3 vai falar sobre regenerados pelo sangue de Cristo, né? Quem são esses que são regenerados pelo sangue de Cristo, né? Vamos ver. No Pentecoste, né, o apóstolo Pedro disse o seguinte, né? Eu quero destacar isso aqui. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus. Então Pedro usa duas questões aqui, irmãos, que é importante a gente deixar destacado. Primeiro, ele usa o termo arrependei-vos, né? E usa também o termo batizados em nome de Jesus. Então aqui a gente começa a esboçar aqui um sentido, né? Do que é pertencer a essa comunidade dos salvos. Então pertencer à comunidade dos salvos pressupõe o quê? De início, arrependimento e batismo em nome de Jesus. Então, esses dois conceitos fazem com que o indivíduo seja introduzido, né, no corpo de Cristo. O apóstolo Pedro estava dizendo como se dá o ingresso de uma pessoa na igreja, ou seja, por meio do arrependimento e do batismo, né? Então nós temos aqui, de forma textual, né, como se dá a inserção de uma pessoa no corpo da igreja, né, através do arrependimento. Se não houver arrependimento, não tem como fazer parte do corpo de Cristo, né? E também o fato de ser batizado, né, em nome do Senhor Jesus Cristo, ou seja, da forma que Jesus deixou consignado lá no final do Evangelho de Mateus, tá? Então nós temos aqui arrependimento e temos aqui o batismo. A igreja, irmãos, como diz aqui o comentarista, é uma comunidade cristã formada por pessoas regeneradas que fizeram uma confissão pública proferindo a sua fé. Então veja, irmãos, que esse é o conceito, né, de igreja, né? É uma comunidade e essa comunidade ela é composta por pessoas regeneradas. Se você for procurar em todas as igrejas, não vai ter nenhuma igreja constituída de pessoas que antes de adentrar na igreja já eram santas por si só. Até porque lá em Evangelho de João, né? João capítulo 3, versículo 16, que nós chamamos de textuário da Bíblia, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E por quê que o Senhor deu a vida por todos nós? Porque quando Deus olhou para este mundo, ele não viu um justo sequer, nenhum. Então, diante disso, nós podemos afirmar que a igreja é composta por pessoas regeneradas, pessoas que não mereciam, que não valiam nada, mas após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, foram lavadas, compradas com o sangue de Jesus, a partir do momento que reconhece o seu pecado e aceita a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então a igreja, essa comunidade, né, dos salvos, dos regenerados, né, é composta por pessoas que se converteram a Cristo e uma vez convertidas foram regeneradas, né, e uma vez regeneradas elas foram batizadas. É interessante, irmãos, que o termo aqui arrependimento, né, é a palavra grega metanel, ela significa mudança de mente. Então, essa regeneração que o termo aqui, o subtópico 1 traz, ele pressupõe o quê? Aquele arrependimento, aquela mudança de mente. Ou seja, se você praticava tal coisa que desagradava a Deus, a partir do momento que você tem um encontro com Ele, o Espírito Santo entra na sua vida e começa o processo da regeneração, você não pratica mais. Ou seja, a sua mente foi mudada. Isso é arrependimento, mudança de mente.
Agora no tópico 2, né, do item 3, vai falar sobre selados pelo Espírito Santo. Aqui eu quero destacar o seguinte: por meio do Espírito de Deus, somos batizados no corpo de Cristo, ou seja, a igreja. Então passamos a fazer parte dela, né? Então veja, irmãos, que aqui nós temos a atuação, né, do Espírito Santo. Nós sabemos que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, correto? É o Espírito Santo que promove no coração do homem a regeneração. Então é esse mesmo Espírito que faz a inserção desse novo convertido no corpo de Cristo, né? Então esse é o conceito de sermos batizados no corpo de Cristo, né? E esse ser batizado no corpo de Cristo é uma ação do Espírito Santo na atuação do pecador. Imagina aquela pessoa, né, que no culto que você está pregando, você faz o apelo, o Espírito Santo, irmãos, que conhece todas as coisas, porque ele é Deus, ele vai lá, né, na nave da igreja, vê aquela pessoa que entrou, aquela palavra que foi proferida ali pelo pregador, entrou no coração daquela pessoa, e o Espírito Santo vai trabalhando naquele coração, vai convencendo ela. Ela levanta a mão, reconhece que é pecadora, aceita Cristo como Salvador. E o Espírito Santo, irmãos, começa a regenerar aquela vida, né? Porque houve um arrependimento, houve uma mudança de mentalidade, uma mudança de mente. Então, este processo é o processo onde o Espírito Santo faz, né, o batismo dessa pessoa no corpo de Cristo, ou seja, a inserção desta pessoa arrependida, regenerada dentro do corpo de Cristo, tá bom? Então, esse é o conceito de selados pelo Espírito Santo. E o item 3, né, do tópico 3, vai falar sobre a diferença entre o batismo de Cristo e o batismo do Espírito, tá? Então isso aqui é bastante interessante, irmãos, e importante você entender isso para que não haja aí uma distorção de entendimento, né? Bom, podemos afirmar que Cristo batizou os crentes com Espírito Santo e com fogo, um batismo de capacitação. Lembra que João, quando fala essas palavras, João fala, olha, eu estou batizando, né, o batismo do arrependimento, mas ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Então, o batismo feito por Jesus Cristo é o batismo no Espírito Santo. Então, quando Jesus fala aos seus discípulos, lá no final do livro de Lucas, Jesus diz, olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então Jesus estava dizendo, ó, fiquem lá reunidos até que no momento exato, né, eu sopre sobre a vida de vocês, né, o Espírito Santo, ou seja, eu promova o batismo de vocês no Espírito Santo, cumprindo o que João fala, né, batizar com Espírito Santo e com fogo. Então nós temos como agente batizador o próprio Jesus Cristo, né? Então esse é o primeiro conceito, né? E diferentemente, irmãos, do que nós falamos anteriormente, né? Nós falamos sobre o batismo do Espírito Santo. Então veja que o primeiro batismo é o batismo de Cristo. É o Senhor Jesus quem batiza as pessoas no Espírito Santo, tá? É o que João fala, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem que vai batizar? Jesus. Esse é o batismo no Espírito Santo, que tem como agente batizador Jesus Cristo. Agora, a inserção do crente, da pessoa regenerada no corpo de Cristo, ou seja, o batismo dessa pessoa. Quando a gente fala batismo, é imergir, né? Então, a pessoa regenerada, ela é imersa no corpo de Cristo. Isso é uma forma de batismo, né? E esse sim é o batismo do Espírito Santo, ou seja, nós temos como agente batizador aqui o Espírito Santo, porque é ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que promove a regeneração, que faz a inserção desta pessoa no corpo de Cristo, ou seja, insere essa pessoa no corpo de Cristo. Isso é um tipo de batismo, como diz aqui o comentarista no subtópico 2, né?
deste último item 3 aqui que nós estamos estudando. Então, irmãos, a diferença de batismo do Espírito Santo, né? Nós temos aqui como agente batizador o Espírito, que pega o regenerado e insere ele na igreja. E nós temos o batismo no Espírito Santo, que aqui nós temos como agente batizador o próprio Jesus Cristo, nos termos que diz João Batista lá: ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Agente batizador, Jesus Cristo, tá bom? Então espero que tenha ficado claro essa diferença para vocês. Bom, chegamos agora, irmãos, à conclusão aqui da nossa lição, né? Nós queremos destacar aqui na conclusão que nós vimos, né, como surgiu a igreja fundada por Jesus Cristo, né? Nós vimos que ela foi um plano de Deus, né? Ou seja, nasceu no coração de Deus até ser estabelecida, né, por Jesus Cristo através da formação dos seus discípulos e a inauguração, a concretude na execução desse plano lá em Atos dos Apóstolos, né? Após a morte e a ressurreição de Cristo e a descida do Espírito Santo. Então a igreja, portanto, irmãos, ela não foi idealizada por homem algum, né? Então a gente tem muito receio, né, de muitas igrejas que estão surgindo hoje, igrejas sem conceito bíblico, né? Igreja idealizada por homens. E nós vemos, à luz da Bíblia, que a igreja ela não foi idealizada por homem. A igreja é um projeto nascido no coração de Deus, né? Então a igreja, portanto, não foi idealizada por homem algum, nem tampouco está fundada sobre teses humanas. O seu fundamento, né? Qual que é o fundamento da igreja? É Cristo, né? O fundamento da igreja é Cristo, porque Ele, Jesus Cristo, é a cabeça dessa igreja, a cabeça desse corpo, né? Nós falamos na introdução do trimestre, né? Nós temos um vídeo que trata sobre isso, a introdução do trimestre, e na introdução nós falamos do conceito corpo de Cristo, né? Que é um conceito que traz a designação do termo igreja. Então, Cristo sendo a cabeça desse corpo, Cristo é a cabeça da igreja, tá bom? Então essa, irmãos, é a nossa conclusão. Espero que essa aula tenha sido bênção para a sua vida e de alguma forma possa contribuir para a sua aula que você vai dar aí, ministrar na sua igreja no próximo domingo, né? Então que Deus te abençoe, nós vamos ficando por aqui, mas antes gostaria de pedir mais uma vez para você, se esta aula foi bênção para você, te ajudou, eu queria que você se inscrevesse no canal, né? Desse o seu like, fizesse aí algum comentário, ou compartilhasse, né, essa aula aqui, esse link com outras pessoas, da forma de nós propagarmos, né, mais o canal e assim promovermos juntos o reino de Deus. Amém, meus irmãos? Vou ficando por aqui. Deus abençoe a vida de vocês. Desejo a todos uma boa aula no próximo domingo, né? E a semana que vem estaremos de volta novamente com a lição de número 2, se Deus quiser. Tchau, meus irmãos, a paz do Senhor.